gostaria de chamar aqui para frente a Lari Maza. Por favor, vem aqui, Lari. Olá. 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 Como você está se sentindo? Eu tô ok. Você não quer que eu abra uma votação para as pessoas falarem se você está ok ou não, né? É que eu tenho um sentimento que eu nunca sei se é nervosismo ou se é empolgação, que fica aquela tremedeira interior. Entendi. É frio. Aqui tá suando, mas aqui a mão tá gelada. Você está sem casaco. Também. Tá. Perguntinha rápida antes de você começar. Eu sei que você saiu do mundo da moda e hoje trabalha como front-end. Sim. Como foi isso? Como foi desistir de um lado e ir para o outro? Bom, eu me formei em design de moda em 2010, trabalhei por um tempo na área e o principal motivo que me fez mudar de área foi cultural. A cultura das empresas, não só as pessoas, mas assim, o modelo de trabalho, a forma de chefia e os planos de carreira que são bastante engessados e tal. Não me empolgou muito, o trabalho em si eu não via assim, não me via crescendo muita possibilidade de continuar aprendendo e estudando e tal. Ou seja, sempre fui uma nerd no meu coração, só não sabia disso antes de resolver estudar coisas mais exatas, vamos dizer assim, né? Porque eu falava, eu sou de humanas e tal, aí eu fui estudar programação. E hoje o lado que você xingava, hoje você está fazendo parte dele. Exatamente. Tem uma frase do Michael Caine no Batman que ele fala assim: ou você morre como herói, ou vive o suficiente para ver você mesmo virando vilão. Sensacional. Aquele é seu cronômetro, esse é seu retorno. Microfone perto da boca, senão a produção me xinga no rádio. Ok. Aqui tá bom? Aqui tá assim, ótimo. Tá bom? E uma boa talk. Uma salva de palmas, Obrigada. por favor. Bom, como o Matheus já adiantou, sou a Lari Maza. Esse é meu arroba no Twitter e no Medium, @LariMaza. Eu escrevo alguns artigos sobre front-end lá, então dá uma conferida depois. Eu sou desenvolvedora front-end e eu adoro continuar mexendo no CSS depois que ele já está funcionando. Como assim? Vamos supor que você precisa construir esse componente aí de mensagem. Então, ele fica alinhado para a direita, o texto também fica alinhado para a direita. Era para ter um box shadow aí, mas não parece que não renderizou tudo bem. E tem um padding maior do lado esquerdo e também tem uma borda do lado esquerdo. Daí, omitindo alguns estilos para dar ênfase para esses, o CSS poderia ficar uma coisa mais ou menos assim, um float right, um padding do lado esquerdo, uma borda do lado esquerdo e o text align para a direita. Só que aí você lembra que, precisa deixar responsivo. E aí o layout responsivo é assim. Puxa vida, era para ter uma caixinha em volta do texto, mas, enfim, o texto já fica centralizado. A caixa fica centralizada, o texto fica alinhado para a esquerda, esse padding maior da esquerda sumiu e a borda da esquerda também sumiu. E como que a gente aprendeu a lidar com isso? Com Media Queries, né? Então, a gente escreve aí, @media, numa largura máxima de 480 pixels, eu quero que o componente se comporte assim. E aí eu desliguei o float none, eu zerei o padding, eu tirei a borda, coloquei o texto alinhado para a esquerda. Isso funciona, mas o que a gente está fazendo aqui? Ficou desktop first. Então, eu estou escrevendo os estilos e depois eu estou anulando eles embaixo. Estou escrevendo mais CSS para conseguir menos estilo. Vamos ver uma forma, então, de fazer isso com metade do código? Se eu inverter esse Media Query e falar, ao invés, que eu quero uma largura mínima de 481 pixels, agora ficou mobile first. E aí, como os valores iniciais já são zerados, eu não preciso começar com essas declarações, posso apagar elas. Posso apagar também o text align left, porque o padrão já é left, especialmente se ele estiver num container com alinhamento para a esquerda. E agora a gente tem uma mentalidade aí de padrão e exceção. Bom, esses dois códigos fazem a mesma coisa, mas a solução mais enxuta já parece mais elegante. Mas o que isso significa? Bom, o CSS elegante não só tem menos código, como é mais fácil de ler, mais fácil de manter e mais fácil de escalar.
E para marcar todos esses pontos, a gente precisa ler nas entrelinhas do CSS, porque às vezes a gente até coloca estilos sem saber. Por exemplo, considere essa forma bem comum de colocar um fundo branco. Eu coloco aí background e o código da cor. O problema é que background é um shorthand. Eu poderia dizer background color, mas aí eu penso, tem uma forma mais curta, né? Vou usar a forma mais curta. Só que se o background contém o background color, quais outras propriedades será que ele contém escondido aí? E a resposta é todas essas. Background color, image position, size, repeat, origin, clip, attachment. Ou seja, quando você coloca só background e define só a cor, sem saber você está resetando todos esses outros valores para esses valores iniciais. Então, ao fazer isso, a gente pode pensar que o resultado está bonito, mas não está. Quem nunca, né? Então, essa é a melhor forma de fazer essa declaração, só com a propriedade que você quer configurar, background color. Isso não quer dizer que você nunca deve usar shorthand, ele pode te ajudar se você usar da forma correta. Por exemplo, poucas pessoas sabem que font também é um shorthand e contém todas essas propriedades, font style, variant, weight, stretch, size, line height, font family. Então, poucas pessoas usam todas essas propriedades, mas se você estiver criando um design system ou um estilo para aplicar em todo o seu documento, pode valer a pena configurar nos mínimos detalhes a sua fonte. E aí tem uma forma de resumir todas essas linhas em uma só, que é com o shorthand font. E essa é a melhor forma de usar um shorthand, você usar todos os valores que ele comporta. E assim você também diminui os efeitos colaterais no seu código. Parece bom, então vamos escalar para algo um pouco mais complexo. Vamos criar uma biblioteca de botões. E a gente começa com esse botão primário, que tem 4 variantes de cor: o azul, o verde, o rosa e o vermelho. Esses botões são do Design System da Magnetics, que é onde eu trabalho como desenvolvedora front-end. O nome do Design System é Astro, e esse é o link, se vocês quiserem visitar a documentação, que é open source, é astro.magnetics.com.br. E aí a gente tem esses nomes para as cores, né? O azul é Uranus, o verde é o Earth, o rosa é o Venus e o vermelho é o Mars. Daí, essas variantes de botão também têm os seus estados: normal, hover, ativo e desabilitado, que pelo que parece aqui, disable está quase invisível, mas eu juro que tem um botão ali, meio cinza claro. E a gente também, além da variação primária, também tem o botão Outline, que tem fundo branco e um contorno colorido, e o botão Ghost, que não tem fundo aparente até a gente fazer um hover. E aí tem essas 4 variantes de cor para os outlines e para o Ghosts. E, além disso, cada um deles tem os seus estados: normal, hover, ativo, desabilitado. E também preciso de 3 variantes de tamanho para cada um desses botões: pequeno, médio e grande. Complexo, né? São 36 botões e 144 estados possíveis. Tem 2 formas de a gente fazer isso. A gente pode escrever o CSS caso a caso, ou a gente pode escrever classes que se combinam para criar as variações. E aí eu começo assim. Primeiro eu crio uma classe genérica de botão, e aí eu aplico todas as propriedades que são comuns a todos os botões. Então, cursor, display, font, white space, text align, transition, overflow, tudo que for comum a todos os botões da biblioteca. E agora eu começo a tratar as variantes caso a caso. Então, vou começar pelos primários. Eu começo pelos azuis, e aí eu configuro aí background color, border e cor do estado normal. Aí eu faço o estado hover, o estado ativo, aí eu parto para o verde, e assim por diante. Eu só não coloquei o disabled aí, porque como todos são iguais, o mesmo botão cinza desabilitado, eu posso simplesmente colocar os seletores com vírgula e tratar de uma vez só. Agora eu faço a mesma coisa para os botões outline. Então, estou nomeando a classe agora de botão outline e o nome da cor, colocando as variantes hover, ativo, e depois tratando a versão verde, e assim por diante. Faço a mesma coisa para a variante ghost, colocando o estado normal, hover, ativo, aí depois o verde, depois o rosa, e assim por diante. E agora eu crio modificadores de tamanho que não estão atrelados a nenhum dos botões. Então, tenho aí o modificador small, o medium e o large, e eu só vou variando o padding, o border radius e o font size em cada um deles. E agora, combinando a classe base, uma classe de variante e um modificador de tamanho, eu consigo criar qualquer um dos 36 botões, e eu vou provar com vídeos. Então, aqui eu estou carregando um editor live de código,
Pode ver que eu estou editando aí o nome da cor, editando o tipo de variante, fazendo um hover para certificar que está funcionando os estados. Eu altero o modificador de tamanho, ele muda. Altero de volta o tipo de botão. Aí eu deixo ele pequeno, mudo a cor para verde. Aí eu tiro, deixo ele primário de novo, mudo o tamanho para médio. Enfim, qualquer uma das combinações funciona, né? Então tá, ficou muito simples. Vamos acrescentar mais uma complicação. Botões com ícone. E aí os botões com ícone também têm a versão primário, outline e ghost. Cada um também com seus estados normal, ativo, hover e desabilitado. E também com as 4 variantes de cor. Com a diferença que, quando muda a cor do botão, também muda a cor do ícone dentro dele. Esse é o markup do botão com ícone. A diferença aí é que eu acrescentei uma classe a mais, a button icon, no botão, para indicar que ele é um botão com ícone. E também tem a tag i dentro dele, com uma classe própria também. E como eu quero resolver isso de uma forma elegante, eu quero continuar usando as mesmas variantes que eu já tinha criado, as mesmas classes, sem ter que criar mais um grupo de classes para todos os botões com ícone, o botão com ícone Ghost, o botão com ícone Outline e assim por diante. E também eu quero controlar a cor do ícone dentro do botão só através do botão, sem ter que criar classes para o ícone. Beleza. Primeiro, eu não coloco o ícone inline, eu coloco ele usando a propriedade mask image, que me permite controlar a cor e o tamanho dele com as propriedades background color e font size, como eu estou fazendo aí nessa classe do ícone. E agora eu posso usar o seletor de descendente para controlar a cor do ícone. Aí eu começo na primeira linha ali, button icon, eu seleciono o ícone dentro dele e coloco um fundo branco, porque os botões primários, o ícone sempre vai ser branco. Agora eu começo a colocar as variantes de cor e, selecionando o ícone dentro deles, eu controlo a cor de fundo. Dessa forma, eu também consigo controlar os estados. Então, aqui eu estou dizendo, quando o botão, que é a variante Ghost azul, estiver em hover, o ícone dentro dele vai ficar com essa cor. Parece que ficou bom, então vamos testar de novo. Estou carregando de novo o editor de código. E aí eu estou editando os nomes das variantes, mudando as cores, e pode ver que a cor do ícone vai mudando também de acordo. Deixo verde, ficou verde, enfim. Deu certo, né? Então, fazendo uma conta básica aí, a gente tinha 36 botões, 144 estados. Acrescentou só uma classe no botão e ficou com 48 botões e 192 estados. E fazendo uma olhada geral aí em toda essa biblioteca de botões, a gente tem 17 classes para 48 botões e 192 estados. Então, esse é um exemplo de um código que faz com que os resultados escalem mais do que eu escalo o código. Mas calma que tem um bônus. Sabe esse contorno azul maravilhoso que os navegadores colocam nos elementos quando eles estão em foco? Todo mundo já trabalhou com um cliente, um chefe, um designer que pediu para tirar esse contorno porque é feio. Mas se você já estudou acessibilidade e sabe que esse é um recurso para pessoas que navegam com o teclado, saberem onde elas estão na página. E aí você precisa explicar que não pode tirar esse contorno. Boa sorte com isso. O que muita gente não sabe é que tem como a gente mudar a aparência dele sem necessariamente tirar ele. Para isso, vamos entender primeiro de onde ele vem. Então, olhando o console do navegador, dá para ver que qualquer coisa que tiver no estado focus aí vai aplicar esse outline. Esse WebKit Focus Ring Color é uma variável de cor e tudo mais. E esse User Agent Style Sheet é a folha de estilo do próprio navegador. Por isso que quando você tenta editar aí isso no console, você nem consegue. E a gente pode sobrescrever isso e não precisa ser nem no outline. A gente pode desligar o outline com outline none e usar um box shadow ao invés, que é muito mais poderoso, porque você consegue controlar a opacidade, consegue controlar o spread do desfoque e tudo mais. E aí vai ficar mais ou menos assim, esse resultado. Dá para ver que o box shadow, ao contrário do outline, acompanha o border radius do botão, que já é muito melhor do que ficar um quadrado em volta. Dá para ficar bem criativo com essa solução. Sério, os designers que trabalham comigo me amam. Mas, voltando à solução elegante. Bom, beleza, você apresentou isso para o seu chefe, cliente designer, ele falou, uau, amei, que solução incrível e tudo mais, mas eu queria nenhum contorno. Tudo bem, a gente tem mágica para isso também. Você pode manter o outline none,
pegar simplesmente o estilo de hover do seu botão, que nesse caso é preencher de rosa, e aplicar a mesma coisa também para o focus. Então, pode ver que coloquei uma vírgula e só chamei o estado focus embaixo ali. E aí, pode ver nesse GIF que eu estou fazendo. O hover preencheu de rosa. Agora eu estou clicando, preencheu de rosa também, ficou rosa porque agora ele está ativo. Se eu chegar aí com o tab do teclado, vai ter o mesmo efeito. Então, você manteve o feedback visual, manteve a acessibilidade e conseguiu agradar todo mundo. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. E última pergunta. Isso está em produção? Ah, os botões? Tudo isso que você falou, eu imagino que foi trabalho do que a gente vinha conversando sobre o Astro, estou correto? Sim. Como está isso? Sim, a documentação está em produção, está ao vivo lá. É porque ele é open source, né? Então, essa URL, o astro.magnese.com.br, é a documentação em si, que aí tem exemplos live de todos esses componentes e tem esse componente aí que dá para editar o código embaixo e ver, refletir as alterações. Incrível. Muito obrigado. Gente, Obrigada. uma salva de palmas para a Lari. Obrigada.